Olá, eu sou o AP e hoje é o terceiro vídeo da nossa série sobre o gás hélio. A gente vai tratar hoje sobre riscos de gás hélio. Lá no Congresso, a gente vai tratar mais detalhadamente não só sobre os riscos do gás hélio, mas também em comparação com o gás hidrogênio, que é um gás altamente inflamável e que algumas pessoas ainda usam de forma totalmente irresponsável para enchimento de balões. O gás hélio não é inflamável. Se a gente parte do princípio que ele não é inflamável, ele é um gás inerte, ele também não é tóxico e, a princípio, a ideia que a gente pode passar com essa informação é de que ele não tem nenhum tipo de risco, o que não é verdade. Tanto o gás hélio como qualquer outro gás comprimido a alta pressão são gases que, além do risco próprio do ponto de vista químico, ele tem riscos físicos. Então, no caso do gás hélio, como qualquer outro gás inerte, os dois maiores riscos que eles apresentam são alta pressão e sufocação. Vamos então falar primeiro da alta pressão. Uma pergunta prática para você. Você já presenciou alguma vez o estouro de um pneu de carro? O estouro de um pneu de carro, ele gera uma liberação de pressão extremamente perigosa. É uma situação relativamente conhecida e vamos fazer uma comparação entre a pressão do pneu de um carro e a pressão do gás hélio dentro de um cilindro. Quando você vai calibrar o pneu do seu carro, você utiliza pressões na ordem de 30 a 35. Quando você utiliza um cilindro de gás hélio cheio, ele está em pressões na ordem de 150 a 220. Só que a gente está falando em números puros. Precisa se estabelecer o que cada um desses números representa. Então, quando se fala no pneu do carro, a gente fala em 30 a 35 libras por polegada quadrada, que é uma unidade de medida. Quando a gente fala no cilindro de gás hélio, estamos falando em 150 a 220 quilos por centímetro quadrado. São duas medidas diferentes. Então, vamos fazer a conversão dessas medidas para que a gente consiga comparar de forma real. Tá, então, o primeiro ponto é quanto representa 1 quilo por centímetro quadrado. 1 quilo por centímetro quadrado é igual a 14,22 libras por polegada quadrada. Fazendo essa conversão, eu consigo ter uma comparação efetiva. Então, o pneu do carro que está a 35 libras por polegada quadrada, ele estará a aproximadamente 2,5 quilos por centímetro quadrado. Agora sim, a gente tem condições de fazer uma comparação real. Eu estou falando numa pressão do pneu de 2,5 quilos por centímetro quadrado contra a pressão de um cilindro de gás hélio cheio na ordem de 150 a 220 quilos por centímetro quadrado. Nessa situação, a gente consegue entender que a diferença de pressão é na ordem de 90 vezes, ou seja, um cilindro de gás hélio cheio tem uma pressão 90 vezes maior do que um pneu de carro calibrado a 35 libras, que é a informação que a gente vê lá no posto de gasolina. Dessa forma, a gente consegue entender com bastante clareza que está falando em pressões extremamente elevadas. Existe uma coisa importante para ser colocado. Você, profissional da arte com balões, tem que ter total segurança dessa informação.
Então, o risco que a gente está citando agora de alta pressão é um risco para você que está trabalhando na situação em que o gás hélio está dentro do cilindro comprimido a alta pressão. Para o seu cliente que recebeu um balão com gás hélio, ele não tem nenhum risco. Você pode afirmar isso com total tranquilidade, de forma que ele vai poder, na sua festa, se divertir sem nenhuma preocupação, porque o gás dentro do balão não oferece, na verdade, qualquer risco para ele. Vamos então ao segundo risco. Esse segundo risco, a gente vai entender com bastante clareza que existe uma brincadeira muito conhecida, que é aquela história de você inspirar gás hélio para falar com a voz fina. Não tem nenhum problema você brincar um pouco de falar como o Pato Donald. Você vai pegar normalmente o balão já com o gás, vai respirar o gás, vai inspirar esse gás, ele vai afetar temporariamente suas cordas vocais e você vai falar com a voz mais fina. Isso não tem nenhum problema, é uma brincadeira que não causa riscos maiores. Mas o gás hélio pode levar à asfixia. O que significa levar à asfixia? O ar que a gente respira, ele tem aproximadamente 21% de oxigênio. Então, basicamente, o ar que a gente respira tem nitrogênio, oxigênio e alguns outros elementos em quantidade muito pequena. A gente precisa desses 21% de oxigênio para poder respirar. Quando você inspira ou quando você aspira o gás hélio, o que é que está indo para o seu pulmão? Na verdade, está indo uma mistura do ar atmosférico mais aquela quantidade de gás hélio que está sendo inspirada junto com o ar. O que é que vai acontecer? Se você tem, na verdade, uma mistura de ar atmosférico, que é oxigênio mais nitrogênio, mais um pouco de hélio que está sendo aspirado junto. Se você aumenta a quantidade de gás hélio nessa mistura, você diminui a concentração de oxigênio. A gente precisa de 21% para respirar. 21% de concentração do oxigênio no ar. Se você aumenta a quantidade de gás hélio, essa concentração diminui. Quando chegar próximo de uns 18% de oxigênio na mistura, isso começa a afetar você, você vai ter tontura, você vai ter dor de cabeça, vai ter vertigem, podendo chegar a desmaiar. Isso é exatamente a forma como o gás hélio pode levar à asfixia. Então, muito importante. Pode brincar? Pode, mas brinque com muito cuidado e tenha consciência disso para não deixar lá que, por exemplo, a criança da festa que você está fazendo, que por acaso é um aniversariante, resolveu brincar bastante de falar como o Pato Donald e você vai acabar causando um mal-estar ou um problema muito mais sério. Eu acredito que com essas duas informações de risco, a gente conclui o que seria a preocupação e a necessidade do seu conhecimento sobre os riscos do gás. Então, sempre lembrando, o gás hélio é um gás inerte, portanto, ele não é inflamável e não é tóxico. Porém, ele apresenta dois outros grandes riscos: a alta pressão e a asfixia. Se você tiver qualquer outra dúvida a respeito do gás hélio, envie para a gente um e-mail e a gente vai te responder o mais rápido possível. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê lá no Congresso, onde vai poder detalhar um pouco mais sobre o gás hélio, suas aplicações e principalmente uma comparação prática com relação aos riscos do gás hidrogênio. Muito obrigado e um grande abraço.